Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor, abençoa a leitura da Tua santa palavra. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Juízes capítulo 7. Nós estaremos lendo inicialmente aqui dos versículos 7 ao 9. Juízes capítulo 7, do 7 ao 9. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. E a palavra diz assim: Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos: os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque o entregarei nas suas mãos. Amém? Eu peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas para a gente acompanhar as leituras que estarão sendo feitas. Amém? Senhor, te peço, Pai, que neste momento o Senhor, Teu Espírito Santo, esteja sobre a minha vida e guarde, Senhor, que eu possa falar debaixo da Tua unção, eu possa falar aquilo que o Senhor coloca no meu coração, que a Sua palavra venha do Teu trono, Senhor. Que não seja eu, que não seja a minha carne, mas seja o Teu Espírito Santo falando através da minha vida. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. E o tema da mensagem que eu quero trazer aos irmãos é Gideão e os 300. E eu quero falar aos irmãos o perigo da possibilidade do sucesso que possa vir comprometer a missão que nós recebemos. O perigo que se torna presente na vida do homem quando ele começa a alimentar o seu ego. Ele começa bem, faz tudo certinho, mas aquilo vai crescendo, e de repente ele se afasta de Deus. Ele já se acha autossuficiente. É como se ele achasse que Deus deu um empurrãozinho para ele, aí ele pegou no tranco ali, agora é com ele. Mas é aí que muitos se enganam. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nada pode ser feito se não tiver Deus conosco. Se o Senhor não estiver no negócio, não adianta, não vai prosperar. Por mais que muito tem se pregado por aí sobre o eu, mas nós temos que olhar o verdadeiro evangelho. Nós temos que olhar as Escrituras. E as Escrituras dizem que nós somos dependentes de Deus. Em tudo nós somos dependentes do Senhor. A cada respirar nosso, a cada vez que nós abrimos nossos olhos pela manhã, Deus ali se faz presente. Como não reconhecer isso? Precisamos nos mantermos firmes, tomarmos cuidado com a nossa carne. É algo que nos leva a refletirmos nas situações que Deus nos coloca para honrar a Ele. É comum muitas vezes você ver na televisão alguém sendo entrevistado e as pessoas vão lá, falam porque eu fiz isso, porque eu treinei, porque eu fiz aquilo,
mas esquece de primeiro agradecer que Deus lhe capacitou. Deus lhe deu inteligência, Deus lhe deu saúde para estudar, Deus lhe deu saúde para treinar, Deus lhe deu saúde para se capacitar a fazer bem aquele trabalho. É isso que nós diariamente nós temos que estar atentos, tendo controle sobre atitudes de soberba e arrogância. Situações que vão nos tirar do centro da vontade de Deus. Situações que vão nos afastar da palavra dele. Situações que vão fazer que nós queremos andar com as nossas próprias pernas. E isto é perigoso. Principalmente quando muitas vezes o crente diz: comigo isso não acontece não, eu sou forte. Esses são os primeiros que podem cair, porque começam a se achar autossuficientes. Nós temos que estar a todos os momentos dependendo, orando, pedindo misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Mas vocês são tristes, vocês são isso ou aquilo. Irmãos, nós somos felizes porque nós servimos um Deus vivo. Nós somos felizes porque nós vamos habitar o céu. Nós somos felizes porque não estamos contaminados com as coisas deste mundo. Glória a Deus, glória a Jesus. Isto, irmãos, incomoda o mundo, incomoda as pessoas. Tem pessoas que ficam iradas quando vê você indo para uma igreja, você indo para um culto de oração, você honrando a Deus. Tem pessoas que ficam iradas, mas muitas vezes não é aquela pessoa, mas é uma força maligna que ali habita. E essa força maligna, sabe quando que vai sair? Quando aquela pessoa receber Jesus. E essa pessoa vai receber Jesus quando a igreja fizer a sua parte de ministrar a palavra do Senhor para aquele que ainda não conhece Jesus, ou conhece aquele Jesus que está lá pregado no madeiro ainda. Mas o nosso Jesus ressuscitou, e Ele vive, e Ele reina, e Ele está no céu ao lado do Pai, e breve vai voltar, e breve vai nos levar com Ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. É termos o cuidado de nunca esquecermos que somos dependentes de Deus. Glória a Deus. E eu vou usar aqui o exemplo de Gideão, um dos juízes levantado por Deus para a libertação do seu povo. E para nós entendermos um pouquinho, brevemente, vou resumir aqui um pouco da história, para entender por que existiam esses juízes. De maneira rápida, resumida, Moisés liderava o povo que saiu do Egito, esse povo que caminhou pelo deserto para a terra prometida. Porém, Moisés, ele não entra, ele chega ao ponto de quase entrar na terra prometida, mas ele morre. Mas ele havia deixado o sucessor, ele havia deixado Josué. E Josué, ele entra com o povo na terra prometida. Porém, Josué, ele não fez, ele não discipulou, ele não deixou um sucessor. E Josué também, sabe, uma outra coisa que ele não fez, e que Deus tinha mandado que fizesse, era retirar todo aquele povo que habitava ali, naquele lugar. O que acabou acarretando o seguinte: o povo de Deus entra e convive com aqueles povos que tinham outros deuses, praticavam idolatria. Aquilo influenciou o povo, e com a morte de Josué,
o que acontece? Esse povo fica sem uma liderança. Esse povo começa a fazer cada um por si. Aquilo que a pessoa achava que era certo, ela fazia. Ela tomava, isso eu acho que deve ser feito desse jeito. Não tinha alguém para dizer, faça assim ou faça da outra maneira. Então cada um fazia aquilo que achava que devia fazer. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. E ali eles foram convivendo com esses povos e sendo influenciados pelos seus costumes. Então a opressão, ela veio sobre o povo de Deus. O povo começou a sofrer. E cada vez que eles sofriam, eles lembravam de Deus. Não é muito diferente de nós não, né? Porque nós não somos tão santos assim, tão perfeitos, como alguns querem representar. E quando a opressão vinha, esse povo clamava ao Senhor, pedia ajuda, pedia socorro. E Deus ali levantava um juiz, levantava um libertador, que punha ordem na casa. E durante todo o período que esse juiz ele vivia, havia ordem. Mas o juiz ele morria, o povo se perdia novamente. A opressão voltava sobre aquele povo. E era um ciclo. Isso foi tendo ciclo. E antes, até Gideão, houveram outros juízes anterior. Porém chega a vez de Gideão. E Deus escolhe um homem que ele mesmo não acreditava nele. Ele mesmo achava que não seria capaz. Mas Deus não olha para a força do homem. Deus olha para a força que ele é, que ele tem. E para nós acompanharmos a história de Gideão, eu peço aos irmãos, vamos ao capítulo 6, nós estaremos lendo alguns versículos. Começando no versículo 1, que diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Versículo 6: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Deus ia ajudar novamente aquele povo, mas o que difere é que dessa vez Deus manda primeiro um profeta. E esse profeta traz uma mensagem de Deus, puxando a orelha daquele povo, mostrando para eles o porquê que eles sofriam, porquê que eles passavam por tantas opressões. E desta forma, Deus ele foi lidando com aquele povo, um povo teimoso, um povo rebelde, um povo que Deus ajudava e eles, com o passar do tempo, se rebelavam. Até que chega Gideão. E no mesmo capítulo 6 que nós estamos lendo, agora no versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás,
da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no largar, para o pôr a salvo dos midianitas. Como eu já comentei com os irmãos, Gideão não tinha muito perfil de um guerreiro. Mas, para Deus, nada é impossível. E Deus usa dessas situações mesmo para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele tem o poder. Gideão, ele tinha o quê? Uma visão limitada. Ele era inseguro e se achava incapaz de realizar a obra de Deus. Mas Deus não olhou para a fraqueza do homem. Deus é sempre forte, poderoso e usa quem Ele quer. Amém? E Gideão começa a falar respondendo ao anjo do Senhor, agora no versículo 12 e 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão poderia estar não sabendo o que estava acontecendo, mas hoje, com o acesso que a gente tem às Escrituras, nós sabemos. E não dá para dizer que isso também não acontece conosco. Então, essa mensagem, ela constantemente está sempre nos alertando sobre o perigo que tem de tirarmos os olhos da vontade do Senhor. E Gideão começa a argumentar ali com Deus, e ele, como se ele quisesse provar a Deus sobre ele ser o escolhido, e que ele estava falando com o Deus dos seus pais. Ali, como eles estavam habitando uma região em que eles não haviam expulsado muitos povos ali, e houve uma convivência entre eles, havia ali outras religiões, haviam ali cultos a outras entidades, e Gideão aqui querendo conhecer mais desse Deus que está falando com ele, e ao mesmo tempo ter a certeza que era o Deus dos pais dele, que falava com ele e que iria com ele nesta batalha, ia com ele nesta guerra. Aí, olha só, Gideão vai fazer um teste com Deus. Parece esquisito, né? Mas será que a gente nunca fez isso também em nossa vida, em algum momento? Colocamos uma situação pedindo uma prova de Deus? É isso que a gente tem que sempre estar refletindo, porque muitas vezes olhamos uma atitude de uma outra pessoa, mas não olhamos para nós mesmos, em coisas que vemos as outras pessoas fazer, mas quando é para nós, a gente quer fechar os olhos. Amém? Então, continuando no capítulo 6, agora vamos lá para os versículos do 36 ao 40. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água.
Versículo 39. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que esta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é tão poderoso e soberano, que Ele não hesitou em mostrar a Gideão com quem Ele estava falando. Olha como que Deus age. É para provar? Aqui. Porque Deus tinha um plano, e o plano de Deus seria cumprido com Gideão ou sem Gideão, independente de quem seria. Deus escolheu Gideão, como poderia ter escolhido um outro homem, porque Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Convencido, Gideão consegue ali ajuntar um exército de 32 mil homens. Olha, aí dá para encarar, né? 32 mil homens é gente bastante. Mas Deus que sabe todas as coisas, Deus que é conhecedor do coração do homem, falou: é muita gente. O que ia acabar acontecendo? Gideão e seus homens vencendo, porque eles iam vencer de qualquer forma, porque a batalha era de Deus. O que iria acontecer quando eles retornassem da batalha? Todo mundo, peito estufado: vencemos, nós conseguimos vencer. E Deus que sabe todas as coisas, não. Vamos ver aqui, olha, Juízes, agora no capítulo 7, versículo 2. Olha aqui o que o Senhor diz para Gideão. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. E nesse primeiro corte que Jesus faz ali, nada mais, nada menos que 22 mil guerreiros vão para casa. Versículo 3 do capítulo 7. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Olha, irmãos, eu não vou mentir para vocês não, hein? Eu acho que eu estaria no meio da galera aí, ó. Mas o Senhor falou ainda que tinha muitos guerreiros e vinha para uma nova redução. Ainda tinha muita gente. Ainda poderia ficar em dúvida no coração das pessoas quem era o responsável pela vitória. E aí no versículo 4 diz assim: então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu vos provarei para vocês. Aquele de quem eu disser: este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser: este não irá com você, esse não irá. E aí diminui e ficam 300 homens para lidar
com o exército dos midianitas de mais de 30 mil homens. Ou seja, qualquer um que ver uma situação dessa, qualquer um que vê o resultado de uma batalha dessa, vai saber que ali houve algo sobrenatural. Não era do homem, como 300 poderia vencer mais de 30 mil. Era olhar e ver, olha, ali tinha a mão de Deus, nesse negócio tinha a mão de Deus. E esta era a visão que Deus queria mostrar para Gideão, mostrar para o povo em geral. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. E Gideão, ele fez como Deus determina. Vamos seguir aqui, nesse capítulo 7. Vamos lá, versículos 5 e 6. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberam a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. Versículo 6. O número dos que lamberam, levantando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. E com esses 300, Gideão iria para a batalha. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Versículo 7 diz assim: então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Irmãos, o método que Deus aqui usou para fazer essas reduções, eu já vi muitos estudos, pessoas tentando explicar de um jeito, outro explica de outro. Só que eu entendo que o mais importante, e aquilo que a mensagem quer nos passar, não é uma regra de como você deve fazer para fazer esses cortes, mas é mostrar para o homem, no caso aqui Gideão e o seu exército, que independente da quantidade, era Deus que iria fazer a obra, e que eles dependiam exclusivamente do Senhor. Poderia Gideão ficar com um exército de meia dúzia de guerreiros, o Senhor lhe daria a vitória, porque a vitória é do Senhor, a guerra é do Senhor, aleluia. Mas Gideão, como bom homem, continuava inseguro, e Deus manda que ele descesse até o arraial, onde ali estava um homem contando uma história. Tudo isso, plano de Deus. E ao ouvir essa história, Gideão entende que ele não deveria temer, porque a vitória já havia sido decretada pelo Senhor. Independente da quantidade, Deus daria a vitória. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E Deus ali passa para Gideão como ele deveria proceder durante o ataque, ao momento, a estratégia que ele deveria usar contra o adversário. Olha aqui, vamos lá. Juízes, continuando no capítulo 7, agora versículos 16 em diante. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele, e disse-lhes: olhem para mim e faça como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial,
assim como eu fizer, façam vocês também. Versículo 18: quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial, e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Amém. Mais uma vez Deus mostra aqui que Ele faz a obra completa. Deus, Ele escolheu, Ele orientou e deu a vitória. E isso acontece, toda essa ação planejada por Deus aconteceria no momento da troca dos soldados dos midianitas, do exército adversário. Toda estratégica, Deus deu prontinho ali para Gideão. E assim que Gideão ele começou a trocar a trombeta, todos fizeram o mesmo e quebraram os seus vasos, os seus cântaros, e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Nenhum dos guerreiros, olha só, nenhum dos guerreiros de Gideão saíram do lugar aonde eles estavam. Olha só a estratégia que foi usada. Porém, os midianitas que estavam naquele momento da troca, era noite, estava escuro, um estava indo, o outro voltando, e ali dentro daquele barulho, aquela coisa que estava acontecendo naquele momento, eles ficam assustados e não se reconhecem, e eles passam a lutar entre eles mesmos. Olha só a estratégia que Deus usa aqui. Eles ficam assustados, correndo sem direção no escuro, lutando entre eles, e muitos acabam fugindo. Olha só, Deus falou que eles iam ganhar com 300 e ganhou. Porém, muitos desses soldados, eles sobrevivem e fogem. Gideão pega o seu exército e vai atrás deles para destruir esses que fugiram, juntamente com os reis midianitas. E chegando a Sucote e Penuel, Gideão ele pede aos homens daquela localidade ajuda para alimentarem os seus homens que estavam com fome. Mas aqueles homens daquelas localidades, com o receio que ainda estavam vivos, os reis midianitas ficaram com receio, ficaram com medo de ajudar, e depois esses reis pudessem vir contra eles. Olha só. Mas, olha aqui, vamos ver aqui, Juízes, agora vamos avançar para o capítulo 8, versículo 5, diz assim: e disse aos homens de Sucote: por favor, dê alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Versículo 6: porém os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que dermos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Olha só, versículo 8: dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar, mas estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Irmãos, Deus mandou
Gideão ir pedir ajuda para aquele povo? Deus não falou que ia dar a vitória para eles? Deus não faz a obra completa? Será que na cabeça de Gideão, naquele momento, Deus já não vai me ajudar mais, agora é por minha conta? O que ele tinha que ir lá pedir ajuda para aqueles homens? E você sabe o que acaba acontecendo? Aí, pela resposta deles, Gideão começou a ficar irado. Começou a dar lugar para a sua carne. Olha como que nós temos que estar atentos, como nós temos que estar sempre vigilantes. Brechas, oportunidades que o inimigo quer entrar na nossa vida e nos fazer pecar, e nos fazer cairmos. Olha só. E voltando aqui, Deus, Ele não tinha mandado Gideão pedir ajuda para ninguém. Ele buscava, Gideão e seu exército, nessa busca que eles estavam de prender a Zeba e Salmuna, os reis do Midianita, se irou com aqueles homens, mas mesmo assim, o Senhor não ia dar a vitória completa. E assim o Senhor fez. O Senhor entregou nas mãos de Gideão, Zeba e Salmuna. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, continuando o versículo do Juízes 8, versículo 21. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna, e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Glória a Deus, glória a Jesus. Aí, aqueles mesmos homens que negaram ajuda a Gideão, vendo que Gideão tinha matado os reis, o que eles fazem? Venha agora e reine sobre nós. Gideão, a princípio, olhando assim, honrou Deus. Falou que nem ele e nem seus filhos honraria. Quem honraria sobre o povo seria Deus. Mas, se você avança um pouquinho na história, você vê que Gideão, que havia já começado a se irar, Gideão continua a se perder. E olha só o que ele faz. Gideão se achando forte e poderoso, tendo até um pouco de soberba, ele comete um grande erro e leva o povo à perdição. Versículo 27. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Isso foi gravíssimo que Gideão fez, porque ele atropelou aquilo que Deus havia construído. Deus não mandou ele ser sacerdote. Deus não levantou ele para ser sacerdote. E apenas os sacerdotes que poderiam ser consultados em nome de Deus. Somente os sacerdotes e os profetas poderiam falar em nome de Deus, porque eles realmente tinham, lá no Antigo Testamento, essa ligação com Deus. Diferente de hoje, na nova aliança, em que cada um de nós podemos falar direto com o Senhor. Naquela época, para falar com o Senhor, teria que ser através ou de um sacerdote ou de um profeta. E isso que Gideão fez foi gravíssimo. Gideão começou a trazer para si, a querer para si honras e glórias. A carnalidade tomou
conta da vida dele, ou seja, ele se perdeu. O sucesso fez mal para Gideão. O sucesso muitas vezes faz mal para o homem. O sucesso muitas vezes ele afasta o homem de Deus. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, pelo amor de Deus, que você não deve batalhar, que você não deve buscar, que você deve construir, mas que você não pode tirar os olhos do Senhor, e você não pode achar que você está conseguindo as coisas por você mesmo. Honre primeiro ao Senhor, honre primeiro a Deus. Se você está conseguindo, se você está conquistando, se você está alcançando algo, é porque Deus tem feito, Deus tem operado em sua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha, irmãos, até o fim da vida de Gideão, os povos inimigos estiveram em paz com o povo de Deus. Mas foi um momento que o povo não precisou dos povos inimigos. Eles começaram a ter conflitos dentro do próprio povo, porque eles se perderam. Gideão, ele, com seu comportamento, ele induziu aquele povo ao erro, prejudicial. É isso que nós temos que estarmos atentos, por situações que muitas vezes pode nos induzir, pode nos levar a conflitos, situações em que para muitos pode parecer de conforto, pode parecer de recompensa. Mas cuidado com aquilo que pode estar minando a sua fé. Estude, trabalhe, se esforce, capacite-se, mas tudo em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Assim Deus, ele mostrou ao povo de Israel que as batalhas não poderiam ser vencidas com as suas próprias forças, somente com a força de Deus, somente sendo dependente de Deus, o homem pode alcançar sucesso, o homem pode alcançar vitória, mas uma vitória firme, não uma vitória que vai se esvaziando pelos vãos dos dedos da mão. Amém? Mérito e honra deve ser sempre do Senhor. Devemos tomar o devido cuidado com o nosso próprio ego, algo que nos leva a parecermos que somos soberbos e arrogância. Não usar o nome de Deus e de Jesus apenas para nos autopromover. Irmão, tome cuidado. Tome cuidado em apenas usar o nome de Deus para ficar falando de si próprio, só para dar aquele alicerce, né? Mas você está falando de você mesmo. Devemos honrar a Deus. Se alguém está fazendo alguma coisa, é porque Deus capacitou, é porque Deus dá inteligência, Deus dá sabedoria, vem de Deus. Se nós não tivermos a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus, você pode pegar um livro, um manual, seja lá o que for, assistir um vídeo, vai entrar aqui, vai sair aqui e não vai virar nada. Mas se nós sim orarmos a Deus, Deus, que eu possa colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem me capacitado, que tudo isso que eu estiver estudando, tudo isso que eu estiver fazendo, esteja sendo para glorificar o Teu nome, seja para honrar a Tua vida, Senhor. E Deus
Deus vai te prosperar, e Deus vai cada vez mais te capacitar, e Deus cada vez mais vai te fazer grande, mas grande não para que você queira ser como Deus, mas que a grandeza da sua vida honre o nome do Senhor Jesus aonde você estiver. Achar simplesmente que Deus te levantou para fazer algo não quer dizer que você possa ser autossuficiente, mas te lembrar que Ele deve ter o pleno controle sobre sua vida e seu comportamento. É declarar que Ele, soberano sobre a sua vida, sobre tudo e sobre todos. Deus levantou vários homens para libertar o seu povo, nós podemos ver na história, mas todos fracassaram, porque trouxeram uma libertação momentânea. Amém? Mas com isso tudo, o que Deus nos mostra? Deus nos mostra a necessidade que o homem tem de um libertador definitivo. E quem é esse libertador definitivo? Jesus, o seu Filho, o Filho de Deus. Você vê que toda a história é construída, e ela vem, e ela aponta para o nosso Senhor, ela aponta para o nosso Salvador, o nosso Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, aquele que subiu aos céus, aquele que está assentado à direita do Pai, e vai voltar brevemente para levar a sua igreja salva. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, amém, glória a Deus.